Você já tentou muito fazer alguma coisa dar certo? Tentou manter uma relação, abrir uma porta, receber uma resposta, caber em um lugar. Tentou ser escolhido, tentou provar o seu valor. E quanto mais tentava, mais parecia que a vida ficava pesada, como se tudo exigisse força demais, como se você precisasse insistir, convencer, empurrar, controlar, segurar para não perder aquilo que talvez nem estivesse realmente alinhado com você. Às vezes, a gente confunde esforço com destino, insistência com fé, apego com amor, confunde ansiedade com intuição. E talvez uma das maiores maturidades da vida seja entender que nem tudo que desejamos pertence ao nosso caminho. E que o que é nosso de verdade encontra caminho. Não porque a vida faz mágica, não porque tudo acontece sem movimento, mas porque aquilo que está em sintonia com a nossa alma não exige que a gente se abandone para chegar lá. Existe um cansaço muito específico em forçar o que não flui. Você sente, o corpo sente, a alma percebe antes da mente admitir. É aquela sensação de estar sempre tentando mais um pouco, mais uma mensagem, mais uma explicação, mais uma chance, mais um esforço, mais uma espera, mais uma tentativa de fazer caber algo que no fundo já está pequeno para você. E o mais difícil é que nem sempre o que não flui é ruim. Às vezes é bonito, tem história, teve amor. Às vezes já fez sentido, mas isso não significa que ainda pertence ao seu caminho. Nem tudo que foi importante no passado precisa continuar no presente. Algumas coisas foram ponte, não destino. Algumas pessoas foram aprendizado, não permanência. Alguns lugares foram abrigo, não morada. E quando a alma entende isso, ela começa a pedir leveza. Mas a mente insiste. E se eu tentar mais uma vez? E se agora der certo? E se eu estiver desistindo cedo demais? E se eu nunca encontrar algo melhor? O medo faz a gente se apegar a portas fechadas, mas a consciência nos lembra: nem toda porta fechada é rejeição. Às vezes é proteção, é direção, às vezes é a vida dizendo: não é por aqui. Persistir é caminhar com presença. Insistir é se ferir para não soltar. Persistir fortalece, insistir esgota. Persistir nasce da confiança. Insistir nasce do medo. Quando você persiste, existe movimento, aprendizado, amadurecimento. Mesmo quando é difícil, há vida ali. Há troca, há sinal, há caminho. Mas quando você insiste, tudo começa a pesar. Você começa a se diminuir, começa a negociar sua paz, começa a aceitar migalhas emocionais, começa a ignorar sinais claros, começa a chamar de processo aquilo que talvez seja apenas desgaste. E eu sei que isso não é simples, porque soltar não é fácil. A gente não solta só uma pessoa, uma oportunidade ou uma ideia. A gente solta também a expectativa que criou, a versão da história que imaginou, o futuro que desenhou por dentro, o EC que ficou ecoando. E muitas vezes dói mais abandonar a ilusão do que a realidade. Mas existe uma pergunta que pode trazer clareza. Isso está me aproximando de mim ou está me afastando de quem eu sou? Porque o que é seu não pede para que você desapareça. O que é seu não exige que você implore presença. O que é seu não precisa que você traia sua própria alma para manter de pé. O que é seu pode exigir paciência, pode exigir crescimento, pode exigir coragem, mas não exige autoabandono.
Muita gente fala sobre lei da atração como se fosse apenas pensar positivo e esperar a vida entregar. Mas eu acredito que existe algo mais profundo. A vida responde àquilo que a gente sustenta por dentro, não apenas ao que a gente deseja, mas ao que a gente acredita merecer, ao que a gente permite, ao que a gente escolhe todos os dias, ao lugar onde colocamos nossa energia, à forma como tratamos a nós mesmos enquanto esperamos. Porque não adianta dizer que quer paz se continua escolhendo lugares que roubam a sua paz. Não adianta dizer que quer amor se aceita relações onde precisa se diminuir para ficar. Não adianta pedir leveza se insiste em carregar pesos que já não são seus. Não adianta querer expansão, prosperidade se continua vivendo como se não merecesse ocupar esse espaço. Atrair não é só desejar, é alinhar. É perceber onde você ainda está dizendo sim para o que te adoece. É reconhecer onde você ainda se abandona para ser aceito. É escolher com coragem aquilo que conversa com a sua verdade. Às vezes, o que você procura não chega porque ainda não existe espaço. E não falo de espaço físico, espaço na casa. Falo de espaço interno, emocional, espaço energético. Espaço de merecimento, de decisão, porque enquanto a gente segura o que não é nosso, as mãos ficam ocupadas demais para receber o que é seu. Existe uma diferença entre construir e forçar. Construir exige dedicação, forçar exige violência contra si. Construir tem ritmo, forçar tem desespero. Construir respeita o tempo. Forçar tenta controlar tudo. E talvez você esteja cansado porque por muito tempo achou que precisava arrancar da vida aquilo que deseja. Como se nada pudesse vir com suavidade. Como se tudo precisasse ser conquistado no limite. Como se merecer fosse sempre sofrer antes. Mas será que precisa ser assim? Será que tudo que é verdadeiro precisa vir acompanhado de angústia? Será que todo caminho precisa machucar? Será que amor precisa doer tanto? Será que oportunidade precisa humilhar? Será que pertencimento precisa exigir que você deixe de ser quem é? Talvez não. Talvez o que é seu venha com desafio, sim, mas também venha com reconhecimento, com abertura, com sinais, com reciprocidade, com paz, com aquela sensação silenciosa de que mesmo sendo difícil, você não está traindo a si mesmo. O que é seu encontra caminho, mas muitas vezes encontra quando você para de bloquear a passagem com medo. Medo de soltar, medo de mudar, medo de não ser escolhido, medo de ficar só, medo de descobrir que merecia mais. Tem momentos em que a vida parece negar aquilo que a gente mais quer, e isso machuca, porque a gente acha que a vida está dizendo não para a nossa felicidade, mas às vezes ela está dizendo não para um caminho que nos afastaria dela. Nem todo atraso é perda, nem toda ausência é castigo, nem todo fim é fracasso. Algumas respostas chegam como silêncio, algumas bênçãos chegam como livramento. Algumas direções chegam como desconforto. Algumas mudanças começam quando aquilo que a gente queria tanto simplesmente não acontece. E só depois, olhando para trás, a gente entende. Se tivesse dado certo, eu teria me perdido. Se aquela porta tivesse aberto, eu teria ficado pequeno. Se aquela pessoa tivesse ficado, talvez eu nunca tivesse voltado para mim. O tempo revela coisas que a ansiedade não consegue enxergar. A pressa quer resposta, mas a alma quer verdade. E a verdade nem sempre chega no nosso horário, mas chega. Às vezes em forma de clareza, às vezes em forma de coragem, em forma de partida e às vezes em forma de uma nova estrada que a gente jamais teria escolhido sozinho.
Confiar não é ficar parado. Confiar não é cruzar os braços e esperar. Confiar é agir sem desespero. É fazer a sua parte sem tentar controlar todas as partes. É plantar com amor, mas aceitar que a semente tem o próprio tempo. É caminhar com intenção, mas sem violentar a própria alma para chegar antes. Faça a sua parte. Estude, se prepare, cuide de você, diga a verdade, coloque limites, abra espaço, mude o que precisa ser mudado, mas não se perca tentando chegar. Não aceite qualquer caminho só porque está com medo de não haver outro. Não transforme desejo em prisão. Não chame de destino aquilo que está destruindo a sua paz. Hoje, talvez a vida esteja te pedindo menos controle e mais presença. Menos pressa e mais escuta. Menos insistência e mais dignidade. Menos medo e mais confiança. E talvez a pergunta não seja: como eu faço isso dar certo? Talvez seja: isso ainda conversa com quem eu estou me tornando? Porque quando algo é seu de verdade, ele não te obriga a voltar para uma versão menor de si. O que é seu encontra caminho, mas você também precisa parar de se esconder no seu próprio caminho. Então, se hoje você está cansado de forçar alguma coisa, respira. Talvez essa pausa não seja desistência, talvez seja consciência. Talvez seja sua alma dizendo: eu não quero mais entrar em lugares onde preciso me diminuir. Eu não quero mais pedir para ser escolhido onde não existe reciprocidade. Eu não quero mais confundir apego com destino. O que é seu encontra caminho, mas o que não é seu também precisa encontrar saída. Deixe ir com respeito. Agradeça o que ensinou. Solte o que pesa e abra espaço para o que não exige que você se perca para permanecer. A vida tem caminhos que a mente não prevê. E às vezes, quando você para de forçar uma porta fechada, percebe que havia um caminho inteiro se abrindo ao lado. Eu sou a Vera e este é o Trilhando Equilíbrio. Se essa conversa tocou você, curta, compartilhe com alguém que precisa confiar mais no próprio caminho. E se inscreva no canal. A gente segue junto, com presença, com verdade e com a confiança serena de que o que é nosso encontra caminho. Muita paz.